Olá, alunos do oitavo ano. Estamos aqui hoje para passar um pouco mais para vocês sobre o conteúdo de genética. Vamos todos pegar a nossa apostila. Vamos lá pegar a nossa apostila. E hoje iremos falar sobre genética no século XX e XXI. No século passado, as pesquisas sobre as células e a herança das características hereditárias os pesquisadores chegaram à descoberta que abriu caminho para a biotecnologia. Veja exemplos de aplicações mais recentes da genética. A clonagem. Clonagem é um processo natural ou artificial em que um organismo é gerado a partir de outro, sendo uma cópia geneticamente igual a ele, ou seja, apresenta material genético idêntico. Nos anos de 1990 houve o primeiro registro de clonagem de mamíferos, a ovelha Dolly. Nasceu em 1996 e a partir de uma célula do corpo de um animal adulto e marcou a pesquisa sobre a genética e a clonagem. Ela morreu em 2003, causada por doenças pulmonares. Vamos ver uma reportagem aqui que nós tivemos na época sobre a Dolly, entendeu? Essa ovelhinha que ficou bem conhecida no mundo inteiro, sendo o primeiro animal clonado. Já vimos alguns filmes que retratam a clonagem, né? Mas o primeiro caso que nós tivemos é Dolly. Boa noite, ou melhor, hello Dolly. Uma ovelhinha simpática com o nome de Estrela foi o grande assunto da semana em todo o mundo. Só porque ela não foi concebida, foi copiada. Ainda é cedo para avaliar as consequências da clonagem de uma ovelha adulta num laboratório britânico. Será um marco histórico que nos aproxima da clonagem de seres humanos? Ou apenas mais um capítulo na eletrizante evolução da engenharia genética? Dolly é uma ovelha que pode parecer igual às outras, mas não é. Entrou para a história como o primeiro clone de um mamífero feito a partir de uma célula de animal adulto. Há um ano, a mesma equipe do Roslin Institute, de Edimburgo, na Escócia, produziu 2 carneiros, que, embora tenham nascido de mães diferentes, eram idênticos, clones de um mesmo embrião. A diferença é que Dolly é a irmã gêmea de uma ovelha com idade para ser mãe dela. Os cientistas retiram células da glândula mamária de uma ovelha doadora. De uma outra ovelha, retira-se o óvulo. O núcleo do óvulo é removido. Agora, o núcleo que era da célula mamária é implantado no óvulo. E este embrião é colocado numa ovelha que serve como incubadeira. A ovelhinha resultante é geneticamente idêntica à ovelha doadora. Atualmente, Dolly está com 7 meses de idade. Os cientistas dizem que quase tudo que dá certo com mamíferos pode dar certo com o homem. Daí a conclusão do professor Ian Wilmot, chefe da pesquisa. Dolly nos deixa muito mais próximos da clonagem de seres humanos. A repercussão foi imediata. Poucos se lembraram que Dolly foi a única clonagem bem-sucedida em mais de 200 tentativas dos cientistas escoceses. O mundo começou a discutir a clonagem de seres humanos como se ela já estivesse disponível no laboratório da esquina. Nos Estados Unidos, o presidente Bill Clinton determinou a criação de um código de ética sobre o assunto. O governo britânico cortou a verba do laboratório escocês. E os alemães, os mais assustados, lembraram ao mundo que tem a lei mais rigorosa que se conhece sobre experiências genéticas. O Papa fez um apelo mundial pedindo a proibição dos clones humanos. Objetos allora di pericolosa experimentazione. A comunidade científica está dividida em relação à proibição. Alguns acham que o rigor dos países ricos pode empurrar para o terceiro mundo cientistas irresponsáveis e experiências perigosas. Nesse estranho laboratório, poderiam ser geradas aberrações genéticas, como esta produzida pela própria natureza. Uma ovelha que tem uma 5ª perna na cabeça. Para os seres humanos, o cenário de pesadelo seria a clonagem de pessoas com um único objetivo: fazer do clone um doador de órgãos que já nasceria condenado à morte.
Esses estranhos olhos azuis são um retrato feito pelo cinema do pior pesadelo que a clonagem pode produzir. No filme Os Meninos do Brasil, o código genético de Adolf Hitler se multiplica nas células de um exército de jovens num laboratório montado por nazistas nas selvas da América do Sul. Adolf Hitler. Alles gemacht, Frau Alles verantwortet! Nas últimas décadas, juntamente com as conquistas da ciência, aumentou muito o medo de podermos decifrar e dominar os códigos trancados em nossas células. O medo vem da fantasia de pessoas sem alma, de tiranos multiplicados em proveta, da escravidão inscrita para sempre no nosso DNA. Mas um outro grupo de cientistas faz coro com aqueles que desenvolveram a ovelha Dolly. O sucesso da experiência poderia trazer contribuições sem precedentes para o estudo de doenças genéticas como o câncer e a hemofilia e aumentar significativamente as chances de cura de milhões de pessoas. A clonagem de tecidos e não de seres humanos inteiros poderia diminuir as imensas filas de pacientes à espera de transplantes. E o mesmo tipo de experiência com animais poderia criar rebanhos de alta qualidade, aumentando em 30% a produção de carne e aumentando a esperança de milhões de vítimas da fome. A fantasia inspirada em Dolly não tem limite. Já há quem queira brincar de Deus para trazer de volta gente famosa como Einstein, Elvis Presley, Marilyn Monroe e John Lennon. Imaginar um mundo onde fosse possível clonar até ídolos mortos pode ser fácil. Mas os cientistas sérios lembram que depois de gerado em laboratório, o clone precisaria nascer e crescer. Ou seja, viveria experiências, emoções e épocas completamente diferentes daquelas vividas pela pessoa que foi a matriz. É por isso que, nesse caso, genética jamais será destino. Hello, Ok? Então, vamos lá, continuando nossos trabalhos. Então vimos que a ovelha Dolly foi o primeiro mamífero a ser clonado, e essa clonagem hoje inspirou principalmente o melhoramento dos nossos grãos. Transgênico que é o processo de produção de organismos transgênicos, que são seres vivos que receberam em seus cromossomos genes de outras espécies. Muitas plantas transgênicas já foram produzidas para ser resistente a pragas, herbicidas ou para ter grãos maiores e mais nutritivos, no caso do milho e soja. No entanto, há um movimento da sociedade, de parte da comunidade científica, que contra os transgênicos, para que não terem sido feitas pesquisas suficientes. Não foram realizadas pesquisas suficientes para saber seus efeitos no ambiente e também na saúde das pessoas ao longo do prazo. Há ainda grande debate sobre a rotulagem dos alimentos. Eles devem ou não explicitar a presença de ingredientes transgênicos. Muitos fabricantes querem omitir essa informação, enquanto muitos consumidores querem ter o direito de escolher claramente o que consumir. Aqui nós temos o símbolo de transgênicos nos alimentos, entendeu? Então, o alimento vai ali no depósito de casa, vê se tem algum alimento transgênico. A maioria dos alimentos carrega o símbolo, um Tzinho aí, dizendo que é transgênico. Então, alimentos transgênicos podem causar alguns efeitos no seu organismo, inclusive até pode causar, alguns dizem, o câncer. Inseminação artificial e fertilização in vitro. Na inseminação artificial, o espermatozoide é introduzido na fêmea, que até está ovulando. Na fertilização in vitro, a fecundação acontece fora do corpo materno. O embrião com 2 ou 3 células é então colocado no útero. Nesse processo, mais de um ovocito é implantado e por isso é comum o nascimento de gêmeos. Os embriões não implantados podem ser descartados ou usados em pesquisas com células-tronco.
entendeu? E célula-tronco, o que seria célula-tronco? Célula-tronco embrionária, totipotentes, são aquelas formadas até 10 dias depois da fecundação e pode ser originário em qualquer tipo de célula e até mesmo em um indivíduo inteiro. Então, a totipotente é quando eu pego o embrião fecundado, eu tiro dele ali. As células troncos embrionárias polipotentes são de embriões mais velhos e podem originar apenas alguns tipos de células, e as células tronco adultas são aquelas células de menos versáteis que os totipotentes e polipotentes, pois não são capazes de transformar em qualquer célula. Estão presentes na medula óssea, no cordão umbilical e na placenta e na epiderme. No ano 2008, o Congresso Nacional Brasileiro regulamentou o uso de células-tronco embrionárias somente para pesquisas científicas e permitindo somente o uso de células de embriões descartadas em clínicas de fertilização. Então, aqui no Brasil, ela só pode ser utilizada como pesquisa e somente utilizando as células-troncas descartadas em laboratório de fertilização. Vamos ver um pouco mais sobre células-tronco? Tá. Células-tronco. É uma matéria interessante a gente saber mais. As células-tronco é preciso primeiro desfazer uma confusão muito comum em relação ao tema. A de que todas elas são iguais e que os cientistas são a favor da pesquisa, a igreja é contra e aí reside toda a polêmica. Não é bem assim, porque a igreja até incentiva a pesquisa com células-tronco, mas com as adultas, aquelas que todos nós temos em várias partes do corpo. A maior polêmica em torno do assunto se refere às células-tronco embrionárias, que são aquelas contidas em um embrião humano. O motivo da discórdia entre ciência e religião não são exatamente as células-tronco, mas a manipulação desses embriões. E é pelo embrião que começamos essa explicação. Todos nós somos o resultado da união entre um óvulo e um espermatozoide. Nos primeiros instantes após a fecundação, esse pontinho menor que um grão de areia é o centro de um dilema filosófico. Para a medicina, ele ainda não é um ser humano, mas se tiver algum problema, ela trata. Enquanto para a igreja já é uma vida, mas se morrer, ela não enterra. Nas primeiras horas, o embrião é constituído de algumas dezenas de células. Nenhuma delas se tornou ainda uma célula específica de alguma parte do corpo, como células do rim, do fígado ou do cérebro, por exemplo. Todas ainda preservam a capacidade de se especializar ou se diferenciar em qualquer tipo de célula. Elas também têm a habilidade de se dividir inúmeras vezes, gerando novas células com essa mesma capacidade de se multiplicar indefinidamente. Nesse estágio inicial, essas células-tronco estão contidas em um embrião, portanto, são chamadas de células-tronco embrionárias. Nas primeiras horas após a fecundação, essas células-tronco embrionárias são donas de um poder absoluto. São conhecidas como totipotentes, porque podem gerar a partir delas um organismo inteiro. Esse poder total, porém, começa a ser perdido menos de 72 horas depois da fecundação, quando uma dezena de divisões celulares transforma o embrião no que é chamado de blastocisto. Mas dentro do blastocisto ainda existe um grupo de células com uma fenomenal capacidade de se transformar em quase todos os mais de 200 tipos de células do corpo humano. Elas também são células-tronco embrionárias, mas com um poder um pouco menor do que as anteriores. São chamadas de pluripotentes. Quando você ouve falar de células-tronco embrionárias, trata-se desse tipo, as pluripotentes, obtidas a partir do blastocisto. Mas a obtenção de células-tronco nessa fase pressupõe a destruição do embrião. Como o embrião é a primeira etapa da vida humana, há uma grande discussão sobre a ética de se destruir embriões para obter células-tronco embrionárias. O tema já foi motivo de uma intensa discussão no Brasil. Em 2005 foi criada a Lei de Biossegurança, que autorizou a pesquisa com células-tronco de embriões inviáveis ou congelados há mais de 3 anos em clínicas de fertilização in vitro. 3 anos depois, em 2008, o Supremo Tribunal Federal teve que decidir se essa lei era constitucional, porque a Constituição diz que a vida é inviolável e, segundo algumas interpretações, o embrião já é vida e, portanto, não poderia ser destruído. Venceu, porém, o argumento de quem dizia que esses embriões seriam descartados de qualquer maneira e, portanto, não deveria haver problemas em cedê-los à pesquisa. A ciência prevaleceu e o Brasil anunciou em outubro de 2008, após 2 anos de intensos trabalhos, ter conseguido obter e cultivar em laboratório as primeiras células-tronco a partir de embriões humanos. A conquista foi fruto do esforço de pesquisadores da USP e da UFRJ, liderados pela geneticista Lígia da Veiga Pereira, que explica 0 hora por telefone o destino desse cultivo de células-tronco embrionárias. Primeiro é disponibilizar essas células para pesquisadores brasileiros que queiram utilizá-las em suas pesquisas. E, eventualmente, a gente quer estar preparado para poder fornecer essas células quando
começarem testes clínicos em alguma doença usando células-tronco embrionárias. A conquista da professora Lígia ocorreu exatamente 10 anos depois da obtenção das primeiras células-tronco embrionárias nos Estados Unidos. Mesmo os americanos, porém, tiveram problemas em levar adiante sua pesquisa. Só com o atual presidente, Barack Obama, as regras foram revistas e o governo autorizou verbas públicas para a pesquisa com células-tronco embrionárias, que antes dependia apenas do investimento privado. Em janeiro de 2009, uma empresa chamada Geron recebeu autorização do governo americano para começar os testes em humanos usando células-tronco obtidas a partir das células-tronco embrionárias. O objetivo é tentar curar pacientes que tenham sofrido lesões na medula espinhal. Voltemos ao embrião. Passada a etapa do blastocisto, ele continuará se dividindo, gerando novas células. A partir daí, porém, as células já começam a se diferenciar, virando células musculares ou células da pele e assim por diante. Quando esse grãozinho de areia se transforma num ser humano adulto, passa a ter por volta de 100 trilhões de células. A vasta maioria assumiu funções especializadas e perdeu a habilidade de gerar células de outros tipos. Mas outras ainda mantêm o poder de se multiplicar e se transformar em diferentes tipos de células. São células-tronco adultas, encontradas em várias partes do corpo. Esse poder, porém, não é o mesmo das embrionárias, porque as adultas não podem se transformar em qualquer tipo de célula, mas só em algumas específicas. As células-tronco hematopoéticas, por exemplo, presentes na medula óssea, podem originar todos os tipos de células sanguíneas, mas não podem se transformar em células do cérebro. Em vez de pluripotentes, essas células são chamadas de multipotentes. Como as células multipotentes têm capacidade limitada, alguns pesquisadores em outra frente passaram a concentrar esforços em reprogramar geneticamente essas células-tronco adultas, e alguns já conseguiram transformá-las em células pluripotentes. A técnica se chama pluripotência induzida e é um caminho para se obter células-tronco embrionárias sem necessariamente passar pelo embrião. Mas as células-tronco adultas, apesar de sua menor capacidade, também têm enorme potencial na área chamada de medicina regenerativa. O transplante de medula óssea, que já é feito com sucesso há décadas, nada mais é do que a retirada de células-tronco adultas de um doador e a aplicação dessas células em um paciente com algum tipo de leucemia ou anemia. O que a ciência tenta fazer hoje, ainda em fase experimental, é aplicar células-tronco adultas, tanto da medula óssea quanto de outros locais do corpo, para tratar outras doenças que não só as relacionadas a anemias ou leucemias. As células-tronco adultas são encontradas em diferentes partes do corpo, inclusive no sangue do cordão umbilical. E são justamente as células-tronco de cordão umbilical que estão agora no centro de uma nova polêmica, que você saberá ao assistir ao vídeo principal desta reportagem. Muito bem, moçada. Viu aí sobre as células-tronco, aí muito interessante a gente ficar sabendo, entendeu? E agora vamos chegar ao princípio da genética de Mendel. Nossa aula ela é bem... Falamos muito sobre questão da genética e agora vamos falar um pouquinho sobre Mendel, um grande nome da genética, ele que impulsionou todo o conhecimento, grande parte do conhecimento que nós temos hoje. George Mendel viveu entre 1822 a 1884, viveu em Mosteiro, onde hoje é República Tcheca. Gostava de cultivar plantas e, sendo muito observador, notou que os pés de ervilhas de flores com flores púrpura sempre produziam pés de ervilhas iguais a ela, se fossem cultivados longe dos pés de ervilhas com flores brancas. O mesmo acontecia com os pés de ervilha de flores brancas, mas os canteiros ficaram coloridos de flores brancas e púrpuras quando eles eram cultivados perto um dos outros. No entanto, sempre havia mais flores púrpuras. Motivo a descobrir por que isso acontecia. Realizou uma série de testes que levaram muitos anos para serem concluídos. Vamos ver um pouquinho sobre Mendel? Genética foi um monge que nasceu em 1822, no lugar onde hoje é a República Tcheca. Enquanto estava no mosteiro, aprendeu ciências agrárias e muitas técnicas de polinização artificial,
que lhe ajudou a fazer cruzamentos entre espécies de plantas, fez várias descobertas e respondeu várias questões sobre a hereditariedade. Um dos motivos que levaram ao sucesso dos seus experimentos foi o material que ele escolheu para suas pesquisas, a ervilha, pois é um vegetal de fácil cultivo, produz muitas sementes e pela facilidade na polinização artificial. Elas também apresentam cor da semente verde ou amarela, forma da semente lisa ou rugosa, entre outras características. Em seus experimentos, Mendel utilizava apenas plantas puras, ou seja, plantas de sementes amarelas que só originassem plantas com sementes amarelas, e plantas de sementes verdes que só formassem plantas com sementes verdes. Em sua pesquisa, Mendel cruzou, por exemplo, plantas puras de sementes amarelas com plantas puras de sementes verdes, chamando essa geração de geração parental. Os descendentes desse primeiro cruzamento apresentavam somente sementes de cor amarela, sendo por isso chamados de híbridos, pois descendiam de pais com características diferentes. Mendel chamou a segunda geração de geração F1. Em um segundo momento, Mendel cruzou entre si os descendentes obtidos na geração F1 e, como resultado desse cruzamento, obteve a geração F2, composta por plantas de sementes amarelas e plantas de sementes verdes, na proporção de 3:1. Após essa experiência, Mendel viu que o fator para a cor verde havia desaparecido na geração F1 e, por esse motivo, chamou o fator para a cor amarela de dominante. Como a cor verde não apareceu na geração F1, mas apareceu na geração F2, Mendel supôs que o fator para essa cor estava escondido, encoberto na geração F1, mas reapareceu na geração F2, sendo por isso chamado de recessivo. A partir disso, Mendel concluiu que os filhos herdarão dos pais apenas um gene de cada característica, podendo ocorrer então a manifestação apenas da característica dominante, pois os dois genes se separam, ou seja, segregam-se, durante a formação dos gametas, indo apenas um gene para cada gameta. Esta é a primeira lei de Mendel, também chamada de lei da segregação dos fatores. Muito bem. Vimos um pouquinho sobre Mendel, para vocês entenderem o processo que eles estavam falando. E agora nós vamos dar continuidade às nossas aulas, falando sobre a questão do quadro de Pinet, que vocês vão precisar entender para nós estarmos trabalhando, entendeu? Quadro de Punnett. Esse é o quadro de Punnett. Ele é um diagrama que permite determinar a herança genética resultante do cruzamento entre indivíduos. O quadro de Punnett tem essa estrutura. É um quadrado composto por 3 linhas e 3 colunas em seu interior. É como se fosse um jogo da velha dentro de um quadrado, e é utilizado principalmente para encontrarmos a probabilidade de um evento ocorrer. Bom, o quadro de Punnett possui um espaço para os gametas masculinos e outros para os gametas femininos. Vamos realizar um cruzamento entre um indivíduo homozigoto recessivo e um indivíduo heterozigoto. O primeiro passo é realizarmos as separações dos gametas. Então, vamos fazer isso com um gameta homozigoto recessivo e vamos ter um gametazinho, outro gameta azinho. Os espermatozoides são os gametas masculinos, no caso dos animais, e eles vão carregar os genes. Neste caso, o gene é representado pela letra minúsculazinha, por se tratar de um indivíduo homozigoto recessivo. Vamos realizar o mesmo processo para o indivíduo heterozigoto. Neste caso,
uma fêmea. Separamos os gametas, neste caso é o óvulo, e temos um gameta masculino, e temos um gameta feminino azão e mais um gameta feminino azinho. O próximo passo é colocar os gametas em seus devidos locais, uma vez separados. Então vamos fazer isso. Vamos inserir os gametas masculinos azinho e azinho. Vamos fazer esse mesmo processo para os gametas femininos azão e azinho. Pronto. Gametas colocados em seus devidos lugares. Agora é só realizarmos o cruzamento. No primeiro quadro, vamos colocar o gameta feminino azão, mais o gameta masculino azinho. Pronto. Indivíduo heterozigoto. Azão azinho. Repetir o processo no segundo quadro. Gameta feminino azão, mais gameta masculino azinho. Indivíduo heterozigoto. Azão azinho. Vamos para o terceiro quadro. Gameta feminino azinho, gameta masculino azinho. Indivíduo homozigoto recessivo. Para o quarto e último quadro, repetimos o processo. Gameta feminino azinho, mais gameta masculino azinho. Um indivíduo homozigoto recessivo. Pronto. Agora nós temos um cruzamento realizado. Cada quadrado desses corresponderá a 25%. Então, se eu perguntar quais as chances de termos um indivíduo heterozigoto resultante deste cruzamento, podemos dizer que é de 50%, ou 2/4. Se eu perguntar qual a probabilidade de termos indivíduos homozigóticos recessivos, podemos dizer que é de 50% também, ou 2/4. Se eu perguntar qual a probabilidade de termos indivíduos homozigóticos dominantes, a probabilidade é 0, uma vez que o cruzamento não possibilitou esse tipo de gene. Então, com isso finalizamos. Muito bem, então esse quadrinho vocês vão utilizar lá nas nossas atividades. Isso é para a gente encontrar probabilidades, porcentagem de chance. Lá na atividade da página 474, você vai utilizar esse quadrinho para resolver as atividades. Vamos lá para nossas atividades. Deixa eu ver como é que está aqui a nossa gravação, tá indo beleza. Vamos lá para nossa atividade então agora. Para vocês que façam leitura, né? Quadripante lá você vai usar. Então, atividade número 1, que observe atentamente a imagem. Em seguida, leia as legendas. Em relação ao número de cromossomos nas células, qual é a diferença? Gente, aqui eu tenho no óvulo 23, no espermatozoide 23. No caso das células reprodutoras, que é o espermatozoide e o óvulo, cada uma contém 23 cromossomos. Na célula aqui da pele, entendeu? No caso da célula das peles aqui, né? Nós temos 46 cromossomos. Na célula reprodutora, 23. Nas células da pele, 46 cromossomos. Isso é a atividade número 1. Qual tipo de divisão celular ocorre durante a cicatrização de um corte da pele? Mitose, gente, é a mitose. Número 3, explique com suas palavras como o número de cromossomos e de uma espécie se mantém ao longo da geração. Vocês vão colocar bem assim, que as células que produzem ovocitos e espermatozoides têm divisão com número de tem divisão com redução do número de cromossomos. Ou seja, no caso das células do ovocito e do espermatozoide, entendeu? Uma célula somática com 46 cromossomos produz células germinativas com 23. Ou seja, vamos lá, novamente. As células que produzem ovocitos e espermatozoides têm divisão com redução do número de cromossomos. Uma célula somática com 46 cromossomos produz células
germinativas com 23, ok? Número 4. Os indivíduos do sexo masculino, além dos cromossomos autossômicos, têm cromossomos sexuais XY. O homem é X e Y, a mulher é X e X. Somente o homem que vai ter X e Y. Que cromossomos estão presentes nos espermatozoides? Pessoal, nos espermatozoides podemos encontrar cromossomos X e cromossomos Y. Ok? Bem simplesinha a atividade. Observe a ilustração e monte um quadro em Punnett para saber qual é a probabilidade de um casal ter criança do sexo masculino e outro do sexo feminino. Tá. Quem vai definir o sexo? O homem. Porque o homem pode mandar, a mulher só vai mandar X. O homem pode mandar X ou Y. O homem mandar X é mulher. Se o homem mandar Y é homem. Então quem define o sexo é o homem. Tá bom? Tá. Então vamos lá. Vamos entender lá. Primeiro eu vou fazer um quadrinho de punch. Vou lá fazer um quadrinho aqui. Vou colocar X e X. E vou colocar X e Y. Aí eu vou fazer o cruzamento como foi feito lá no vídeo. E vou ver quantos por cento vão ser do sexo masculino e quantos por cento do sexo feminino. Ok? Bora lá. Acho que não está tendo dúvida aí, né? Vamos lá. Essa atividade aqui também é simplesinha. Entendeu? Que será a nossa última atividade do dia de hoje. O nanismo é uma característica hereditária determinada por um gene com 2 alelos, Dzão e Dzinho. A letra maiúscula define, gente, que é quem é o dominante. E a letra minúscula recessiva. O esquema baixo é uma maneira de representar se o nanismo é presente nessa pessoa aqui, de Dzão, Dzinho, quer dizer que o nanismo está aqui no Dzão. Dominante que define o que será. O esquema baixo é uma maneira de representar a ocorrência de características hereditárias em uma família. Os círculos representam o indivíduo do sexo feminino e os quadrados do sexo masculino. Tá. Onde tem quadradinho aqui é homem. Círculo é mulher. Homem, mulher. Homem, mulher. As linhas horizontais, essa linha aqui, ó, daqui ligando para cá, daqui ligando para cá e daqui ligando para cá. As linhas horizontais indicam o casal. Então, esses são casais, esses são casais e esses são casais. O preenchimento, símbolos usados para indicar o fenótipo. Esse fenótipo dele tem nanismo, esse tá em branquinho não tem. Esse tem, esse tem, esse tem, esse não tem. No caso do esquema seguir, portanto, temos representantes de uma família mostrando que Carlos e seus pais e Márcia e seus pais, os símbolos preenchidos de azul indicam o nanismo. Tá, beleza. Então indicou. Com base nessas informações, responde. O alelo que determina o nanismo. Qual que é o alelo? O Dzão maiúsculo. É dominante ou recessivo? O maiúsculo, falamos lá, é dominante ou recessivo? É dominante, meus queridos. Porque se ele fosse recessivo, entendeu? Se ele fosse recessivo, esse teria e esse não teria. Se ele é dominante, entendeu? Aqui, ó, onde tem recessivo, ele não tem. Onde eu tenho qualquer um dominante, ele tem. Beleza? Então, fique com Deus e bom trabalho. E vamos estudar e resolver as atividades. Ok? Até mais.